ouvir você olhando, né, para a vida que você tem com duas meninas e também liderando um ministério onde você está à frente de tantas mulheres e conhece, né, a vida que muitas delas hoje estão levando. O que que você acha que é mais difícil e complexo na maternidade hoje em dia e como a fé e a palavra pode instruir e colocar em ordem muitas Sim, vezes uma maternidade tão bagunçada e distorcida como a gente vê nos dias de hoje? sim. A gente está vivendo uma geração onde as mulheres, a influência das mulheres cresceu muito. A gente vai ver isso dentro da igreja, né? Que antigamente você não via tantas conferências de mulheres assim, tantas coisas voltadas ao público feminino. E a gente vê muito isso acontecendo, né? E não só na igreja, no mercado de trabalho, em tantos outros lugares a mulher se tornou. A gente vai ver os lançamentos de filmes que temos aí, a gente vê muito essa temática de diminuindo o homem e fazendo com que a mulher cresça, né? Isso traz infelizmente, é porque nós somos iguais perante a Deus, homem e mulher, um não é melhor que o outro, mas temos funções totalmente diferentes. Então, somos diferentes no nosso propósito, no que fomos criados. E isso traz, muitas vezes, leva a mulher a um lugar que Deus não chamou ela. Não que ela não deva estar nesse lugar de destaque, muitas vezes, eu acredito sim, que a mulher deve cada vez mais ser uma voz, né, levantada em tantas culturas que... Por que eles calam tanto as mulheres, né? Deve realmente trazer essa voz. Mas eu acho que uma das coisas, a ausência materna dentro de casa, eu acho que isso é um perigo gigante, porque nós somos chamadas a ter os nossos filhos como os nossos primeiros discípulos. Então, estar presente, né? Até a gente mudou aqui hoje o nosso horário do podcast, porque você tinha apresentação do seu menino. Sim. Achei lindo isso, ela está no caminho certo. Ela trocou o horário para estar presente. Então, eu acho que um dos maiores erros que a gente pode cometer na maternidade é não estar presente, né? E às vezes estar ausente para dar presentes, sendo que o que eles querem é presença. E em relação a Cristo, a palavra de Deus, muitas pessoas me perguntam, e até eu vou escrever um livro sobre isso, sobre a educação das meninas, como que foi. Eu fiz tudo muito leve para elas. Eu nunca permiti, não queria que elas dissessem não para algo porque não podia, porque era algo religioso ou um ritual, mas porque elas sabiam que ia desagradar o coração de Deus, ou que elas amavam tanto ao Senhor que elas sabiam que aquele lugar também não era para elas. Então, eu nunca permiti que fosse por ritual, mas sempre por relacionamento com Deus. Então, sempre enfatizei. E fiz como o Senhor fez também com o povo de Israel. Algumas guerras os nossos filhos não estão preparados para enfrentar. Nós precisamos desviar eles dessas guerras enquanto eles são pequenos, para que lá na frente eles possam, então, estar de frente com essa guerra e preparados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente para vencê-las. Por exemplo, algumas festas na escola que não eram cristãs. Então, para mim, eu acreditava que elas não tinham maturidade para ter aquele entendimento genuíno. Por que não poderia participar? Se era só colocar uma roupa colorida? Por que eu não posso participar do carnaval? É só alegria, é só festa. E as escolas, né, fazem essas festas dentro do colégio. E eu falava, Thelma, como que eu vou trazer isso, né? Então, eu sempre desviava da guerra. Nossa, filha, é sério que esse dia que vai ser a festa? Mãe, nós vamos viajar nesse dia. Eu falei, Thelma, arruma uma viagem agora. Nós vamos para algum lugar. A gente mora perto de Gramado, então dava para ir a Gramado rápido. Em algum lugar nós iríamos, então eu desviava elas até que chegou o momento de eu conversar e falar, olha, né, eu sempre também usei essa tática. O que você acha sobre isso? Você acha que é o ideal você ir? Daí você vai explicando. Você acha que é um lugar bom para você? Então, fazia ela pensar, mãe, eu acho que não, né? Então eu acho que... E assim, eu acho que o método mais lindo de educar um filho não é você apontando o caminho, mas é você estar no caminho. A Bíblia diz assim, ensina o filho no caminho que deve andar. Então, não ensina o caminho, porque às vezes você tem que andar assim, mas você anda em outro caminho. Filho, não pode mentir, mas se ele vê você mentindo, ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Eu tenho um hábito muito engraçado. Meu marido acha super engraçado, mas, enfim, eu acho normal, mas ele
ele disse, meu Deus, onde você está, você faz isso. Que eu, antes de dormir, eu passo creme nos meus pés. Eu não consigo dormir com os pés secos, né? Então, passo creme, não importa, tá lá um creminho hidratante do lado, posso viajar. Eu já viajei para um lugar, esqueci de levar, pedi pelo iFood um creme, tinha lá uma farmácia, pedi para chegar, não conseguia dormir. O que está acontecendo agora? Do lado da cama da Isabela, tem um creminho. Tem um creminho. E todo dia ela passa no pé dela. Mas por quê? Olha, Eu nunca disse, Bela, hidrata os teus pés. Não, ela viu. E é um poder, encuca a gente fazer isso. Então, a leitura de livros, nunca precisei falar. Vai ler um livro, você não lê hoje. Eu nunca gostei de ser uma cobradora, mas de ser uma grande influenciadora dentro da minha casa. Então, ela sempre me viu lendo livros. E eu sempre gostei de dizer assim, olha esse livro. Aí às vezes eu tô lendo um livro de tempo, você lê isso aqui, posso ler pra ti em voz alta bem rapidinho, dá uma piscadinha pra ele, claro, tal. Ele, sério, olha que interessante isso, como a leitura é importante, né? Aí ela vem, mãe, mas o que diz mais? Então instigar isso. Então ela começou agora a ser uma leitora voraz. A gente tava num voo de Dallas pra Orlando, tava tudo escuro dentro do voo. E ela conseguiu uma lanterna dela mesma, lendo com a lanterna. Eu falei, meu Deus, né? Gostando da leitura. Então eu acredito que o maior poder realmente é o exemplo, é a nossa vida. É carregar as marcas de Cristo na nossa vida. As renúncias que a gente está fazendo, eles vão fazer também. Sabe? Eu tiro pela Vitória, eu olho hoje já adulta, né? Porque eu tô tendo a visão da criança, mas eu vejo a mulher que se formou. E vejo as escolhas que faz. Às vezes, esses dias ela mandou uma foto com uma mesa pronta, um bolinho que ela fez pro Marco. Enquanto o Marco chegava do trabalho, tinha bolo na mesa, um café. Fazia muito isso com eles. E ela falou, mãe, é a minha casa, é a minha mesa, mas é a cultura da minha família. Então é muito lindo entender que somos mulheres geracionais, que a nossa casa, os nossos filhos vão carregar aquilo que nós somos, não aquilo que nós falamos. E uma das coisas que marcou para mim também nesse período foi que a Bela disse assim, eu não quero a Viviane Martinello, a pregadora, ela falou isso. Ela falou assim? A pastora. Eu quero a minha mãe, sabe? A minha mãe. Então, quando eu estou com ela, eu sou a mãe, a Vivi. E como você consegue conciliar? Porque você tem ainda muitos compromissos, menos do que talvez né, seria uma agenda completamente lotada. Mas como que você administra? Como é o teu dia a dia quando você está em casa para escrever livros, para gravar os seus vídeos, para buscar o Senhor? Eu procuro, as manhãs, a Bela está em casa, então eu procuro nas manhãs estar ali, né, com ela e tudo. À tarde é o momento que ela vai para a escola, então à tarde é onde eu escrevo, onde eu tomo meus cafezinhos com alguém, onde eu administro o que precisa ser administrado, onde eu ajudo quem precisa ajudar, porque tem ainda uma igreja grande, saudável e linda, pulsante. E estou do lado também do meu marido. Eu digo que é ser intencional nos momentos que a gente está junto, né? Então não fico horas no telefone com alguém, com a minha filha do meu lado. Inclusive, na ida para a escola, não fico respondendo WhatsApp, não fico ligando, eu fico com ela. A hora que eu dei tchau, que ela entrou dentro da escola, é o meu momento de responder. Então, é ser intencional. No começo, a gente vai errar um pouquinho, mas daqui a pouco aquilo vai se tornando tão comum. Então, eu não permito ela, inclusive, ouvir palavras de aconselhamento muito pesadas. Eu acho que a gente tem que cuidar da estrutura emocional dos nossos filhos. Tem coisas que eles não podem ouvir, sabe? Então eu cuido muito dessa parte. E quando alguém está ao nosso redor que não entende isso, eu já dou aquela olhada assim, esse assunto aqui agora não. Então eu cuido muito disso, dessa saúde emocional delas. Porque ser filha de pastor, eu já conheci muitos filhos de pastores com, né, longas e grandes feridas. Então eu creio que é uma sabedoria que vem do alto, Karina. Medida, recalcada, sacudida, transbordante. E está disponível para quem pede, sabe? Ouvi, no que você percebe que o Senhor mais te forjou nesse tempo? Desde que a gente conversou para cá, o que Ele precisou trabalhar mais em você? Recentemente, ou tudo bem a separação com os filhos, mas de forma íntima mesmo? Olha, eu comecei a me tornar uma mulher mais segura. Eu era muito insegura. Mesmo ainda sendo usada por Deus, eu ainda tinha muita insegurança. A Bíblia diz que no amor não há medo.
Podia ser ao contrário, dizer assim, no amor não há o ódio. Mas o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Então eu nutria muitos medos ainda. Eu nutria. Quais? Né? Você Eu tinha, lembra? por exemplo, medo de não ser aceita, de não ser amada. Eu ainda tinha a rejeição lá de trás como um inimigo, um arqui-inimigo ainda. Eu não acreditava no que eu carregava. Então eu ainda não valorizava o que eu carregava. Eu não tinha noção do que eu carregava. E é incrível como que você pode até começar com essa visão, mas você não pode continuar com ela. O Senhor precisou me parar para que eu precisasse entender quem eu era, o que eu estava carregando. Ele precisou construir uma maturidade e crescer dói. Né? Eu lembro de um dia específico. A cada reunião de mulheres, isso faz 10 anos, fez 10 anos agora, final do ano, que nós tivemos 10 anos de reunião. E nos 10 anos eu ministro de 15 em 15 dias. Então meu Deus. São muitas vezes, só que todas as vezes é como se fosse a primeira vez. E todo mundo me pergunta, me vê o meu nervosismo na hora. Eu fico... Isso antes de começar? Antes de começar. Tem uma salinha lá em cima, eu me ajoelho, fico no chão. Deus, me ajuda, Senhor. E às vezes ali, antes de entrar, eu paro alguns minutos e fico pensando, Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai dar certo. Porque eu sempre chamo essas reuniões de um parto normal. Não é cesariana, é sem anestesia, não tem hora marcada. Eu não sei como que vai ser. E é verdade, Karine, eu preciso de que Deus esteja ali comigo. Não é ensaiado, eu não tenho... Às vezes, já aconteceu inúmeras vezes de Deus falar assim, fecha teu iPad, que eu não vou pregar, eu não quero que você fale sobre isso. E Deus abre a Bíblia em tal que eu vou te dar uma palavra nova. Eu me arrisquei várias vezes, sabe? E Deus já deu coisas lindas, assim, nesse momento. Então, eu funciono muito sob pressão. Mas, especificamente nesse dia, eu tava me sentindo assim, eu queria me desculpar por estar ali, quase. Ai, desculpa, gente, eu tô aqui carregando essa espada, eu tô aqui com a palavra hoje. Mas não era nada, queria estar em outro lugar. Exato, tipo assim, me desculpando por ser quem Deus tinha me chamado para ser. E o Senhor falou, não é isso, não é sobre isso. O Senhor disse, filha, eu tô levantando algo como que, aquilo que Davi estabeleceu. Quando Davi foi estabelecido, Karine, ele precisou entender que o que Saul tinha estabelecido era algo, mas o que Deus ia fazer dali para frente era algo totalmente diferente. E o Senhor falou assim para mim, eu preciso que você entenda, que você pratique, inclusive, o que você ensinou para suas filhas, que ser diferente é um presente. Porque eu me sentia diferente em muitos lugares. E o Senhor falou, isso é um presente e que isso é o que eu quero usar agora, essa diferença. Então você está tentando andar com uma armadura que não é sua, mas o que você tem, você está desprezando, que é poucas pedras de um ribeiro e está indo para enfrentar um Golias que vocês... E o Senhor falou, você precisa de coragem. E o Senhor disse assim, nunca mais se desculpe por ser quem é. Pega essa espada com autoridade. Eu lembro que eu fiz assim com as mãos. Peguei aquela espada e subi e nunca mais fui a mesma.